a nossa revisada de óptica, né? Continuando a nossa revisada de óptica, nas nossas últimas aulas nós falamos de princípios envolvidos ali com a óptica geométrica, né, os princípios da óptica, a introdução à óptica, as propriedades da óptica geométrica, e a partir de agora a gente começa a trabalhar com os instrumentos ópticos, ok? Vamos trabalhar com aqueles responsáveis pela formação de imagem, as imagens que eu vejo, né, são os espelhos, as lentes, né, o olho humano e por aí vai. Então, continuando a nossa revisada, hoje em especial, nós vamos falar do espelho plano, ok? Nesse primeiro momento, que tem algumas propriedades, e a gente vai tentar colocar esse resumo todo aqui no quadrinho, ok? Mas, de qualquer forma, espelho plano, espelho esférico, lente, o globo ocular, não importa. Né? Para a gente formar as imagens desses instrumentos ópticos, claro que de todos eles que eu falei, eles têm propriedades diferentes, forma final diferente, como que a imagem vai acontecer, vai aparecer. Porém, em todos os instrumentos ópticos, um princípio é obedecido para que você possa enxergar um ponto do seu corpo ou de um corpo de outra pessoa, outro objeto, para que você possa enxergar alguma coisa, vamos colocar aqui, esse pontinho, ok? Para que todos nós possamos enxergar esse pontinho, sempre serão necessários, no mínimo, 2 raios de luz diferentes que, ao tocarem neste pontinho, refletem e se cruzam nos meus olhos. Então, só vai existir essa formação de imagem quando houver, para os raios refletidos, um cruzamento, um encontro. Aí sim eu vou conseguir enxergar a imagem desse ponto. Então, um raio só não adianta. São necessários pelo menos 2 raios para a gente determinar a imagem de algo. Como esses raios são infinitesimalmente pequenos, a gente sabe que mesmo para um ponto como esse que eu fiz aqui, né, mais cheinho, eu vou precisar de infinitos raios. Né? Seria para ver um ponto infinitesimalmente pequeno. Aí eu uso 2 raios. Agora, quer enxergar a minha mão? Infinitos raios, tocando nela, refletindo nos meus olhos, se cruzando nos meus olhos. Aí sim há a formação da imagem. Okay? Chega de conversa, vou mostrar para você como que é essa observação feita por um cara chamado Gauss, ok? Exclusiva por um carinha chamado Gauss. Então vamos lembrar rapidinho, né? Temos aqui um chãozinho qualquer. Vamos colocar aqui no meio a representação desse que nós chamamos espelho plano. Lado liso apontado para a esquerda, ok? Para a direita, lado rugoso. A gente vai representar com essas marcaçõezinhas aqui, lembra? Que até parecem E de espelho, mas não é um E de espelho. E aqui, a 12 centímetros da minha régua, tá?
de distância, nós temos um objeto aqui de 12 centímetros de altura. Então, eis o nosso objeto. Representação dessa seta, para dizer que isso aqui é qualquer coisa, né? Na verdade, estamos querendo saber apenas aonde a imagem da seta está, onde ela se localiza, ok? Então, para treinar isso, a gente não precisa desenhar aqui um boizinho, um carrinho, ok? Apenas um objeto unidirecional, dimensional, ok? Então, nós temos o que nós chamamos daqui até o final, ok? Do curso de óptica, né? Nós temos aqui a altura do objeto, será representada sempre como HO, e do objeto até o espelho, a distância DO, a distância do objeto ao espelho. Tá aí, perfeito? Então são essas duas observações iniciais que nós fazemos para a altura do objeto e distância do objeto ao espelho. Perfeito? Para a formação de imagem, simples, vamos traçar dois raios diferentes, ok? O primeiro deles, traço sempre, né? Falo com vocês aí desde alguns aí desde o 9º ano, tem aí, ó, raio paralelo ao chão, perpendicular ao espelho. Como é um espelho plano, e a gente já sabe que os espelhos fornecem reflexão regular, o que é isso? Né? Esse raio vai tocar no espelho e vai voltar com o mesmo ângulo com relação à normal. Então, nesse caso, se ele chega perpendicular, ele tem que voltar perpendicular também, e esse é a primeira reflexão, ou a reflexão do primeiro raio de luz, ok? Mantendo os padrões da reflexão regular. Não sei se você lembra disso, né? Raiozinho toca, temos aqui a normal, portanto, o raiozinho refletido tem que ir para o outro lado. De tal forma que o ângulo entre o raio e a normal tem que serem iguais, ok? Então, essas são as leis da reflexão regular, né? Raio incidente e raio refletido e a própria normal contidos no mesmo plano. E o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão sempre iguais. Bom, essa é a primeira lei, né, os princípios básicos da reflexão. Nós vamos vir aqui agora e mandar um segundo raio. Feito, padrinho? Olha lá. Que curiosamente eu fui ali e fiz a medida da metade, né? No espelho, da metade da altura do nosso objeto, só para que o raio que chegue aqui através da cabeça dele sofra reflexão lá no pé. Uma bela forma da gente medir essa regularidade. Pronto. E aqui, pela primeira vez na vida, quando nós estudamos espelhos planos, a gente tem a dimensão do que vem a ser uma imagem real ou do que vem a ser uma imagem virtual. E o espelho plano tem por finalidade conjugar uma imagem virtual de um objeto. Por que ela é chamada de virtual, Simon? Por 3 motivos, ok? Motivo número 1, nunca pode ser projetada. Se você quiser pegar esse espelho, né, pegar uma imagem sua, reclinar ele um pouquinho para uma parede, para uma tela, um anteparo qualquer, a sua imagem não é refletida lá. O espelho plano ele reflete luz e através da reflexão da luz consegue conjugar imagens pela reflexão regular, mas com natureza virtual, ok? Por causa de que, Simon, que ela não é projetada? Por 2 motivos. Falei, né? 3 motivos total do porquê dela ser virtual. O primeiro, ela não pode ser projetada, e a explicação para isso é a imagem desse objeto não é feita, formada, conjugada
pelo encontro dos raios refletidos. Aqui, raio refletido verde, enquanto o raio refletido vermelho desce. Então, está claro para você que enquanto um se movimenta aqui na esquerda, o outro está descendo e, portanto, não vão se encontrar nunca aqui fora. E quando esses caras não se encontram aqui fora, eles podem encontrar através dos seus prolongamentos. Então, esse é o motivo número 3. Uma imagem é chamada de virtual por causa de que nunca pode ser projetada, ok? Não é formada pelo encontro dos raios refletidos, mas sim pelo encontro dos prolongamentos dos raios refletidos, ok? Pelos prolongamentos. Então, tá aqui, padrinho. Pronto. E eis que aqui dentro, no encontro bolinha vermelha com bolinha verde, prolongamento dos raios, nós temos a formação da nossa imagem, ok? Que vem a ter aqui embaixo também um DI, não é isso? Distância da imagem até o espelho. Perfeito? E, claro, também tem um HI, a altura da imagem. Então, de novo, dois raios que tocam um determinado ponto desse objeto. Aqui os meus raios estão tocando na cabeça dele, ok? Os dois raios, né? Um paralelo ao chão bateu e voltou. O outro inclinado tocou no espelho e também voltou. Esses raios refletidos não se encontram, ok? Em lugar nenhum, mas os prolongamentos se encontram dentro do espelho. O que faz com que essa imagem tenha por natureza ser virtual, de cabeça para cima, igual o nosso objeto, lembrando que a luz está iluminando a cabeça do objeto. Com isso, no ponto de encontro, a gente vai ter a cabeça da nossa imagem. Perfeito? É por isso que os raios estão voltando aqui e eu não tenho uma imagem plantando bananeira. Ela está de cabeça para cima, tal qual o ponto onde os raios se encontram. Então, a nossa imagem é virtual, direita, porque está de cabeça para cima, e claramente de mesmo tamanho, ou igual em alguns livros aí, ok? Então, ela obedece o conceito de simetria. E por isso você lembra, né? Eu vou anotar aqui no cantinho, mas você lembra que o nosso DI é igual ao nosso DO, e o HI é igual ao nosso HO. E eu diria que em relação ao espelho plano, a velocidade do objeto e da imagem também são iguais. Se eu me aproximo do espelho com 4 metros por segundo, a imagem se aproxima do espelho com 4 metros por segundo, ok? Velocidade igual para garantir a simetria, né? Não tem como a velocidade ser diferente e a parada ser simétrica. Então, virtual, direita, de mesmo tamanho, tem a simetria e, por último, tem a lateralidade trocada. Não é isso? Temos aqui um espelhinho. Coloquei na frente dele a letra F. Olha a imagem do outro lado. Ok? Pega a lateral e inverte. Bom, sempre observando que é o que o espelho vê primeiro, né? A primeira coisa que o espelho está vendo aqui, ó, na mesma distância, é esse pontinho. E isso são simétricos, né? Toda vez que eu tenho um espelho plano em um lugar e um pontinho aqui, onde está o simétrico desse ponto?
na mesma distância lá dentro. Sempre assim. Então, a ponta do F, a base do F, as costas do F, sempre tem que estar com a mesma distância em relação ao espelho do que a imagem. Então, aqui está a lateralidade trocada, ok? Outra observação é a translação e a rotação de espelho plano. Olha que legal, né? Vamos arredar o espelho plano aqui para o lado, vamos botar uma velocidade para ele. Ali ficou claro que ele girou, né? Ficou claro. Perfeito. Aqui, para ficar mais claro ainda, vamos fazer o mesmo efeito do coleguinha do lado. Vamos dizer que o nosso espelho estava aqui, colocamos uma velocidade nele e ele veio parar aqui. Perfeito. Ok? E por isso, ele andou uma distância. Perfeito? Então, propriedadezinha número 1. Feio isso, hein? Chamamos de translação e rotação de espelho plano. E a propriedade diz assim: toda vez que o espelho plano translada de uma distância d, né, ele está paradinho aqui, você mexe ele de uma distância d, a imagem vai transladar, se afastar da posição inicial dela de o dobro, ou seja, de uma distância 2D, ok? Então, a translação da nossa imagem fica sendo 2D. Se o espelho translada D, a nossa imagem translada o dobro. Se o espelho rotaciona θ, a nossa imagem rotaciona o dobro. Provinha que a gente fez lá no segundo ano para vocês, né, em sala de aula, mas também aparece aí no resumo, né, pro nosso vestibular de óptica. Não é uma parte tão importante, é mais um decoreba, né, ficar sabendo disso. Arredei o espelho para o lado 10 centímetros, posso saber que a imagem vai sair do lugar onde ela estava por 20 centímetros, ok? Mesma coisa, rotacionei o espelho 45 graus, posso saber que a imagem vai deitar, né? Ela vai rotacionar o dobro, né? O dobro de 45 graus, 90 graus. Então, essa é uma propriedade. A segunda propriedade é a associação de espelho plano. Ali. Essa é a segunda propriedade. Nós temos dois espelhos planos associados aí por um ângulo de θ graus e um objeto ali em cima. Quantas imagens desse objeto os dois espelhos são capazes de conjugar, de formar? Para cada um objeto, são capazes de formar n igual a 360 sobre θ menos 1. Ok? Essa é a equação do número de imagens em uma associação de espelho plano. Ok? 360 sobre θ menos 1. Eis o número de imagens que serão formados. Outra propriedade do espelho plano é o campo visual. Lembra?
quantas imagens o observador vai conseguir enxergar? Onde está o campo visual de um espelho plano ou o campo visual de uma pessoa diante de um espelho? Eis que esse ser humano está aqui, ó, e nós vamos chamá-lo de observador. Pois dos olhos desse observador, eu preciso traçar 2 raios de luz que tangenciam o espelho. E por isso, nós teremos de olho do observador à esquerda e olho do observador lá à direita. Olha que maravilhoso. Tudo que está entre essas 2 retas lá dentro é chamado de campo visual do espelho plano. Ou seja, tudo que tiver aqui dentro, o observador vai conseguir enxergar. Então, o campo visual, né, de um observador diante de um espelho plano depende, obviamente, do espelho, né, do tamanho do espelho, mas também depende, mostrando para você, da posição do observador. Se eu colocasse esse observador aqui no centro aqui e traçasse as tangentes, eu teria um campo visual maior, né? Se eu levasse ele lá para o lado de lá, para a direita, o campo visual dele seria aqui na esquerda, ok? E por aí vai. Então, nós temos aí as propriedades do espelho plano. Show? Tira um print aí, por favor. Na hora que você terminar, pode dar um ok. E aí, printou? Espera só um minutinho, Simon. Na hora que terminar aí, me dá um toque, tá? Pode apagar. Para todos? Sim. Estava dando um reflexo aqui, né? Nessa parte do quadro aqui. Espero que tenha dado para sair aí direitinho. Essa parte do virtual, direita, mesmo tamanho, e também a